Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série ensinando português através da história. Então o que eu quero que você faça? Principalmente, ative a legenda ou em português ou na sua língua nativa para que fique mais fácil de você aprender, tá bom? Para fazer esse vídeo eu usei este livro aqui, História, Série Brasil, de Gislaine Azevedo e Reinaldo Seriacopi. É um livro um pouquinho antigo, mas ele foi bastante usado no ensino médio aqui no Brasil, tá? Não sou historiadora, mas vou tentar fazer uma coisa bacana para vocês. Vamos começar? E mais uma coisa importante. Enquanto o vídeo estiver passando, não esquece de prestar atenção bastante nas palavras novas e na minha pronúncia. Agora sim, vamos começar. Segundo a historiadora Manuela Carneiro da Cunha, é muito difícil a gente contar a história dos índios antes de Cabral, porque a história é muito fragmentada. Mas os historiadores acreditam que quando os exploradores chegaram aqui no Brasil, viviam aqui em terras brasileiras entre 1 milhão e 8 milhões e meio de índios. Bastante gente, né? Existe uma pesquisa publicada pela revista Science que diz que aqui no Brasil existiam sim tribos, um grupo de tribos, né, que tinha uma estrutura bem organizada e bem complexa. Mas esses estudos não são muito conhecidos. Então aqui para esse vídeo eu vou me ater à história mais tradicional, que eram índios com uma estrutura um pouco mais simples de governo. Os índios brasileiros não eram assim um grupo homogêneo. Eles eram bastante diferentes. Mas eram principalmente de duas etnias, os tupis, que habitavam ali na região litorânea, e os macro-gê, que geralmente habitavam na região do Cerrado. Quando o navegador português Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, ele tinha um escrivão que se chamava Pero Vaz de Caminha. Como eles ficaram bastante maravilhados ali com tudo aquilo que eles viram, Pedro Álvares Cabral pediu para que Pero Vaz de Caminha, o escrivão, fizesse uma carta contando o que ele estava vendo ali de maravilhoso no Brasil. E uma das coisas que ele descreveu foi exatamente os índios, né? Ele descreveu os índios como um povo de pele avermelhada e rostos e narizes bem feitos, ou seja, bonitos. Outra coisa interessante que foi relatada na carta é que os índios andavam nus e não tinham vergonha nenhuma disso. E é claro que isso causou espanto para os portugueses. A gente não tem muito o que saber sobre os povos mais de dentro das terras brasileiras, mais do Cerrado, porque entrar no território brasileiro, explorar o território brasileiro era muito difícil. Então toda a informação, ou a maior, não toda, mas a maior parte da informação que nós temos dos índios hoje em dia, daquela época, vem exatamente dessas tribos que viviam na parte mais costeira do Brasil. Agora, como viviam esses índios? Os índios se dividiam em tribos, ou seja, em grupos grandes de pessoas, geralmente que falavam a mesma língua. Depois, essas tribos se dividiam em aldeias, comunidades menores. Essas aldeias geralmente eram formadas por 4 a 7 malocas. A maloca é a casa, vamos dizer assim, dos índios da época. Essas malocas eram estruturas grandes, feitas geralmente de barro, de palha, de madeira. Era uma estrutura bem grande, sem divisões, e dentro dessas malocas podiam viver entre 30 e 100 pessoas. Essas malocas ficavam organizadas na forma de um círculo. E no meio desse círculo ficava o que eles chamavam de ocara, que era a região ali da aldeia onde eles faziam os ritos religiosos e também eles tomavam as decisões. As decisões políticas eram feitas em reuniões ali nesse ocara, tá bom? Havia duas pessoas de muita importância. O primeiro era o pajé, que geralmente não, gente, sempre, era a pessoa que tinha aquela figura de autoridade, tanto religiosa, quanto era também aquela pessoa que pra gente hoje é um médico. Então tudo que se referia à fé e à cura de enfermidades era o pajé que tratava. A segunda pessoa de muita importância na tribo era o Morubixaba. O Morubixaba não era um líder exatamente,
Ele era mais um conselheiro que resolvia as questões internas na tribo. Então, se tinha uma briga, se tinha alguma coisa nesse sentido, era o Morubixaba que era responsável por resolver esse conflito. Quando uma decisão maior precisava ser tomada, como por exemplo, se vamos entrar em guerra ou não com uma outra tribo, ou se vamos fazer um casamento de aliança com outra tribo, o que se fazia era ir para esse Okara com os líderes principais das famílias, ali indígena, discutir o assunto e tomar a decisão. Agora vamos falar um pouquinho sobre a economia dos índios, como eles se organizavam. Bom, a terra era de domínio de todo mundo e de propriedade de todo mundo. Nas tribos não existia propriedade privada. O que acontecia era que todo mundo trabalhava e todo mundo tinha o benefício dessa terra. O trabalho era dividido principalmente por idade e por gênero. As crianças, a partir de 7 anos, já começavam a fazer alguns trabalhos, tá? Como, por exemplo, os meninos ajudavam a caçar ou pescar, nas regiões mais litorâneas, obviamente. As meninas ajudavam suas mães a cuidar das crianças, coletar frutos, e esse geralmente era o trabalho. Tradicionalmente, os homens faziam um trabalho mais pesado, como a construção, a caça e ir à guerra, obviamente, e as mulheres faziam um trabalho mais leve, vamos por assim, que era cuidar das crianças, coletar frutos e fazer pequenos utensílios ali para o trabalho diário. Outra coisa interessante era que os índios não conheciam metalúrgica, ou seja, os materiais que eles usavam para fazer tanto os seus utensílios diários, como até mesmo os utensílios de guerra, eram a madeira, a pedra, o barro, A metalúrgica só passou a ser conhecida com a chegada dos portugueses. A alimentação dos índios dependia muito de região para região. Os costeiros tinham como principal atividade a pesca. Já os que viviam mais no interior tinham como principal atividade a caça. Muitos índios já plantavam naquela época. Eles plantavam principalmente a mandioca e a batata doce. Os índios foram responsáveis por conseguir extrair o veneno da mandioca e esse veneno era usado para colocar em flechas e ser usado nas guerras. Como as sociedades eram autossuficientes, naquela época não existia comércio, não existia moeda, não existia escrita e as decisões maiores eram tomadas, principalmente as alianças, eram tomadas através de casamento ou acordos não oficiais. As crianças que eram nascidas dentro do laço do matrimônio eram extremamente amadas e cuidadas pelos índios. Os índios enxergavam que era responsabilidade de toda a tribo cuidar desses nenês e dessas crianças. Lógico que o cuidado principal, mais ou menos até 1 ano e meio de idade, era de responsabilidade na sua maioria da mãe. Mas a partir do momento que as crianças cresciam um pouquinho, a tribo já começava a ajudar nesse cuidado, sendo que eles não usavam um método violento, nada disso. Era tudo muito através de lendas e histórias que eles tentavam realmente colocar na cabecinha das crianças os valores que eles queriam. Já os meninos, quando cresciam um pouco mais e chegavam na idade que era considerada adulta, eles tinham que passar por alguns ritos para provar que eles realmente tinham já a bravura necessária para ser um adulto. Quais eram esses ritos? Alguns desses ritos eram colocar a mão, por exemplo, dentro de uma colmeia, ou então dentro de um formigueiro. Era um pouco forte, vamos por assim. Quando eles conseguiam provar essa bravura, eles tinham as suas orelhas perfuradas e isso era um sinal de vida adulta. Agora, nem tudo era paz e amor nas aldeias. Quando uma criança nascia fruto de um adultério, essa criança era enterrada viva. Sim, pesado. Outra coisa bastante violenta que acontecia nessas tribos era que quando uma tribo estava em guerra com outra e capturava um prisioneiro, muitas vezes esse prisioneiro era devorado pelos índios da tribo. Por quê? Porque eles acreditavam que comer a carne da sua vítima, do seu prisioneiro, fazia com que as virtudes dessa pessoa passassem para eles. Bastante violento, né?
Bom, com essa parte mais sombria da história, a gente termina o episódio de hoje. No próximo vídeo, eu vou falar da chegada dos portugueses no Brasil. O que aconteceu quando Pedro Álvares Cabral, que foi o explorador responsável, né, pela viagem, fez quando chegou aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que isso tenha ajudado você a aprender português. E eu quero pedir para que você não deixe de apoiar o nosso canal. Como? Dando o seu like, fazendo o seu comentário, compartilhando o vídeo com pessoas que querem aprender português também, porque isso nos faz entender que vocês estão gostando do conteúdo, está sendo útil para vocês e que a gente deve continuar fazendo vídeos, ok? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!